O dólar está desabando nos últimos dias. Depois a gente vê ele a mais de 5,80. A gente percebe que agora está na faixa dos 5,40. Será que esse dólar vai para R$ 5? Será que esse dólar vai para 4,20, onde seria o tal do preço justo, conforme o índice Big Mac, né? Tivemos aí essa publicação ontem dessa mais uma tese megalomaníaca para a queda do dólar. Será que isso realmente vai acontecer? Decidi fazer esse vídeo aqui, um compilado de tudo sobre o dólar. E primeiro a gente vai falar aqui, atenção, por que é importante todo investidor estar atento ao dólar? Segundo, por que o dólar está caindo agora no curto prazo? Terceiro, o que determina a cotação do dólar no curto prazo e no médio e longo prazo? Até onde pode ir essa queda? Onde que deve, ou melhor, qual a direção que deve ser do preço no médio e longo prazo, né? Então a queda pode durar mais no curto prazo? Talvez, vamos ver aqui. Mas no médio e longo prazo, para onde é que vai, né? E se é hora de comprar mais dólar ou é hora de aguardar porque deve cair mais? Tudo isso a gente vai tratar no compilado deste vídeo de hoje. Se você sabe que esse vídeo vai ser profundo, sem enrolação, sem superficialidade, já toca aqui embaixo no gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba todos os vídeos, sempre receba as notificações e não perca nada por aqui. Tá bom, queridos? Só antes de a gente entrar no tema do vídeo de hoje, manda aqui embaixo para mim nos comentários que eu quero saber. Você acredita que é um bom momento de comprar dólar agora, depois dessa correção de preço, dessa queda, ou você acha que vai cair mais? Manda aqui embaixo que eu quero saber. Por que é importante a gente falar sobre dólar e todo investidor estar atento ao dólar? Inclusive quem não investe na bolsa, inclusive investidor de renda fixa. Porque tem uma frase que diz assim, o pobre não come dólar. Né? Será que essa frase está certa? Ela está muito errada, está redondamente errada. Por quê? Isso geralmente quem fala, isso é quem critica, né? Ah, o dólar está subindo, o mercado financeiro está nervoso. E aí, por conta de algumas políticas de muito gasto, etc e tal, e o pessoal fala, pobre não come dólar. Na verdade, o pobre come dólar, sabe por quê? O pobre, a classe média, o rico, todo mundo come dólar. Basicamente porque o preço de todas as matérias-primas existentes é cotado em dólar. O dólar é a moeda mundial hoje. Se vai ser no futuro, se não vai, é outra história, tá? Mas hoje é. Então, o arroz que você come é cotado em dólar, a soja que é insumo para diversos alimentos que você come é cotado em dólar, boi gordo é cotado em dólar, frango é cotado em dólar, metais preciosos, metais que tem aqui no meu microfone é cotado em dólar, o silício aqui dessa caneca é em dólar. Então, basicamente, toda a matéria-prima é em dólar. Se toda a matéria-prima é em dólar, quando o dólar dispara, o que acontece? Isso tende a elevar a própria inflação do país. Né? Se o dólar dispara em relação a todas as moedas do mundo, a inflação global vai subir. Se o dólar dispara em relação ao real, a inflação no Brasil vai subir. Se a inflação vai subir, vai complicar o cenário para algumas ações, para algumas empresas. A taxa de juros talvez tenha que subir. Complica o cenário para as empresas, principalmente aquelas mais cíclicas. Então, você estar atento ao dólar é muito importante, inclusive, para você investir em renda fixa. Por quê? Se o dólar sobe, a inflação deve subir, a taxa de juros deve subir também. E aí vai ficar mais atrativo o investimento em renda fixa. Quando o dólar cai, é outra dinâmica. Então, estar atento ao dólar é uma necessidade para qualquer investidor. Seja de renda fixa, seja de bolsa de valores, seja de onde for. Tá? Não é simplesmente para você optar, vou investir no exterior ou no Brasil. Não. Os investimentos locais são extremamente impactados pela cotação do dólar. Mas vamos tratar aqui por que o dólar está caindo no curto prazo e até onde deve ir essa queda e todos os demais detalhes. A gente pode ver aqui, ó, se a gente expandir o horizonte de tempo, a gente pode ver que a gente está passando por um processo, né, de reversão na cotação do dólar. Vínhamos caindo fortemente até agosto de 2023. Começou agosto de 2023, o que aconteceu? Acabou esse cenário de queda do dólar e começou um cenário de valorização, de alta no dólar. Tá? Isso por quê? Porque a nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela passou a cair. Né? Então, a gente estava com a taxa de juros estacionada até agosto de 2023, mas a partir de agosto de 2023, olha só, a taxa de juros no Brasil passou a cair. E a taxa de juros americana ficou estacionada. Né? Então, o que acontece? Quando a gente vai comparar quanto que está a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros americana, a gente vai ver que cada vez mais a diferença da taxa de juros entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos fica menor. Ou seja, a rentabilidade da renda fixa no Brasil em relação à rentabilidade da renda fixa no exterior vai caindo. Isso chama diferencial de juro. E se o diferencial de juro vai caindo, muitos grandes investidores tiram seus dólares daqui, principalmente os especuladores tiram seus dólares daqui e o dólar passa a disparar. Tá? E aí a gente viu essa grande disparada, né? Principalmente aqui essa disparada a partir aqui do fim de maio, né? Tivemos uma grande disparada, um resfriamento, uma grande disparada e agora temos mais um resfriamento. Por que esse resfriamento está acontecendo? A gente está vendo dados de inflação nos Estados Unidos, dados de emprego nos Estados Unidos vindo muito bem comportados, principalmente nas últimas semanas.
Ontem mesmo a gente teve a divulgação da inflação de preços ao produtor nos Estados Unidos, veio levemente abaixo do esperado. Hoje a gente teve a divulgação da inflação para as famílias nos Estados Unidos, veio levemente abaixo do esperado. Então isso nos mostra que taxa de juros, atenção, lembra que eu falei de diferencial de juros? Isso mostra que taxa de juros americana está próxima de começar a cair. Taxa de juros americana saiu de 0, foi para 5,25% a 5,5%, está estacionada lá há vários meses e agora deve começar a cair. Ao mesmo tempo, um novo diretor do Banco Central, que pertence ao Copom, que é o comitê que decide a taxa de juros a cada 45 dias aproximadamente, ele disse, a alta de juros está na mesa. Se o Brasil não fizer o dever de casa, a gente pode inclusive aumentar o juro. E lembra que eu comentei para você, vou mostrar um outro gráfico aqui para você agora. Vamos colocar aqui, BR, Interest Rate, menos US Interest Rate. O que eu comentei para você? Por que o dólar, e vamos contrastar com o dólar, olha que interessante aqui. Por que o dólar ele passou a valorizar? Porque o diferencial de juros, tá ruim esse gráfico, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Por que o dólar passou a valorizar em agosto? Porque a partir de agosto a gente viu o quê? Uma queda no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. A gente viu que, deixa eu pegar bem aqui o mês de agosto, aqui a gente viu que quanto mais o tempo passava, menos rendia, ou melhor, menor era o rendimento adicional de se investir em renda fixa no Brasil em relação a investir em renda fixa no exterior. A gente teve uma diferença lá em julho de 2023 de 8,5% aproximadamente entre a rentabilidade de renda fixa no Brasil e a rentabilidade de renda fixa nos Estados Unidos. Agora essa diferença está em 5%. Ou seja, no Brasil, se você investir no Tesouro Selic, você vai ganhar 10,5%, o CDI aproximadamente, e nos Estados Unidos você vai ganhar 5,5%. Então a diferença é o quê? É 5%. Quando os dados de inflação americanos eles vêm um pouquinho abaixo do esperado, dando essa sinalização, os dados de emprego também estão vindo bem fracos, dando essa sinalização de que os Estados Unidos vai começar a reduzir o juro e o Brasil diz, podemos até elevar juro, o que isso nos mostra? Que provavelmente essa rentabilidade relativa aqui, ela vai passar a subir. Porque se o rendimento da renda fixa, se a taxa de juros americana vai ficar menor, o rendimento da renda fixa por lá vai ficar menor. E ao mesmo tempo, o rendimento da renda fixa no Brasil pode ficar maior. Então, volta esse cenário de atratividade para o real. Volta esse cenário de que a diferença da rentabilidade da renda fixa do Brasil em relação à rentabilidade da renda fixa americana vai ficar mais atrativa. Como que a gente pode ver isso de uma forma um pouco mais clara, né? Vamos olhar agora aqui, para os dados que a gente tem na minha tela. Na minha tela você vê taxa de juros do Brasil, essa cor vermelha, e na cor roxa a taxa de juros americana. Então, se a taxa de juros americana vai começar a cair e a brasileira vai ficar estacionada e pode até subir, pelo menos essa é a narrativa, não quer dizer que seja a realidade, mas é a narrativa, a diferença, que é esse espaço aqui, a diferença vai começar a abrir de novo, vai começar a aumentar. Isso é um cenário de, investir em renda fixa no Brasil é atratividade. Então, especuladores internacionais vão pegar dinheiro emprestado em países que têm taxa de juros extremamente baixa e vamos emprestar dinheiro para o Brasil. Vamos investir em renda fixa no Brasil, porque isso vai gerar um retorno maior do que esse 5% de diferencial que a gente tem hoje. Tá? Então, essa é a narrativa do mercado. Por conta dessa narrativa, a gente tem essa leve queda do dólar depois de um grande movimento de spike. Mas, na verdade, gente, isso aqui soa como apenas uma realização de lucros, tá? Isso aqui soa como valorização, desvalorização, valorização, desvalorização, valorização, desvalorização. Totalmente normal. Inclusive, a gente vê aqui essa linha num canal de alta que parece que o dólar está respeitando. Então, talvez estejamos no ponto mínimo. Talvez, não posso dar certeza, né? Talvez estejamos no ponto mínimo para partir para um novo processo de valorização, até porque eu, sinceramente, não acredito nisso aqui, tá? Vocês podem acreditar, tá tudo bem. Eu acredito que é mais um discurso para tentar acalmar o mercado e dizer, estamos comprometidos, mas eu acho muito difícil que a taxa de juros do Brasil volte a subir, tá? Mas é um processo de desvalorização momentâneo que a gente está tendo. E aí, a gente parte, entendido por que o dólar está caindo, será que tem mais potencial? Pode até cair, tá? Por quê? Se realmente abrir, esse diferencial de juro abrir, o que eu não acredito que vai acontecer, faz sentido o dólar cair um pouco mais. Até quanto poderia cair, né? Tem um indicador muito interessante que é essa linha rosa aqui, a média móvel dos últimos 200 dias. Você pode ver que normalmente,
a cotação do dólar, ela pode vir aqui para baixo dessa média e volta para a média, vem para baixo e volta para a média, vai para cima e volta para a média, e fica indo aqui em torno desse preço médio dos últimos 200 dias, né? Basicamente, a gente poderia ver então um dólar vindo para a faixa aí dos 5,12 num cenário assim hipotético, num cenário em que a taxa de juros do Brasil subiria, teria que ter um grande motivo, e a taxa de juros americana cairia, o que eu acho que não vai acontecer. Então, eu vejo como uma cotação do dólar excepcional no curto prazo. Pode cair mais? Pode até cair um pouco mais. Mas o que determina é justamente isso, é o diferencial de juros. Agora, o que determina a cotação do dólar no médio e longo prazo? Isso aqui é muito importante da gente entender. É muito importante entender. E está muito descolado desses 4,20 aqui. Né? Esse índice Big Mac, só para que vocês entendam, né? Porque podem ouvir falar por aí, né? Basicamente é um índice que compara o preço do Big Mac em diversos países do mundo, né? Porque esse é um produto que existe em todos os países do mundo, então você vê qual que é o preço base, então nos Estados Unidos aqui está $5,69, e você vê qual que é o preço em outras moedas. Então, no Brasil o preço do Big Mac está, por exemplo, R$25. Então a cotação... você pega R$25 dividido por 5,69 dá mais ou menos 4,20. Eu estou fazendo essa conta de cabeça, então não vai ser exatamente. E aí você determina que o dólar deveria custar tanto. Gente, isso aqui é uma análise muito superficial. Poxa, pega um produto da economia para você fazer uma comparação e dizer quanto que deveria valer. Quem disse que o preço não está errado nos Estados Unidos, eles estão testando uma nova estratégia, estão tentando aumentar o preço do produto, daqui a pouco reduz de novo. Então assim, é uma análise muito superficial. Quer ver uma análise consolidada, uma análise que faz sentido, uma análise decente sobre a cotação do dólar? Você vai ver qual é a direção do dólar com o passar do tempo, tá? Olha aqui na minha tela, você está vendo uma tabela. Eu adoro explicar dessa forma, porque essa é a forma que fica mais, na minha avaliação, mais inteligível para a maioria das pessoas. O que determina a cotação do dólar com o passar do tempo é algo chamado paridade do poder de compra. Repete comigo. Paridade do poder de compra, PPC. Deixa eu explicar para você. Imagina que em 2023 você fez uma viagem para Miami. Você saiu de Guarulhos, foi até Miami, e aí antes de pegar o avião em Guarulhos, você foi lá e comprou um café na Starbucks, né? E aí, mesmo exemplo do Big Mac, só vamos usar o café aqui como exemplo, tá? Para ter essa diferença, porque eu não gosto de Big Mac e eu gosto de café. Basicamente esse é o critério. E aí você foi lá e comprou um café, uma prensa francesa no Starbucks, nem sei quanto tá custando. Inclusive eu acho muito ruim, desculpa Starbucks, mas eu acho muito ruim o café. Você foi lá e comprou, pagou R$25, tá? Pagou R$25. E aí o que acontece? Beleza, você tomou seu café, pegou o avião, decolou, foi para Miami, pousou em Miami, de manhã cedinho, o que você fez? Primeira coisa, foi no Starbucks, comprar um café. Você comprou o mesmo café, e quanto que você pagou? $5. Perceba, é o mesmo exemplo do Big Mac. Só que eu estou fazendo com café aqui. Isso é paridade do poder de compra. É você comparar o preço de um produto no Brasil, ou seja, em reais, com o preço do mesmo produto nos Estados Unidos em dólar. Ou com o preço do mesmo produto na Argentina, em pesos argentinos. Ou com o preço do mesmo... Assim que você compara, vê a paridade do poder de compra. Qual é o grande erro? O grande erro é você comparar só o Big Mac e determinar qual que deveria ser a cotação do dólar. O grande erro é você comparar só o preço do café da Starbucks em Miami, no aeroporto, e em Guarulhos, no aeroporto, e determinar, não, a cotação do dólar deveria ser de R$5. O que você precisa fazer? Você precisa comparar todos os produtos e serviços de uma economia em reais com os mesmos produtos e serviços de uma outra economia, por exemplo, americana, em dólar. E aí você vê quanto em média vai ser o preço dessa cesta de produtos e serviços, quanto em média vai ser o preço dessa cesta de produtos e serviços em dólar e não em real. E aí você compara as coisas. Basicamente a conta é muito simples. É você pegar o quanto você pagou em reais, divide por um quanto você pagou em dólar e você vê qual que deveria ser a cotação justa do dólar. Mas a gente não está aqui para determinar qual que deveria ser a cotação justa do dólar hoje. A gente está aqui para entender o quê? O que leva, ou melhor, o que determina a cotação do dólar no médio e longo prazo. Tá? No curto prazo a gente já conversou. Diferencial de juro. É isso que determina. Tá? E falatórios, né? Você tem muito falatório, o preço dispara, o pessoal para o falatório, o preço dá uma caidinha, volta para o cenário de racionalidade. Mas o que acontece? A gente tem que olhar aqui o que determina o preço no médio e longo prazo. O que determina é a paridade de poder de compra. Só que não é só café, não é só Big Mac, é uma cesta de produto e serviço. E o que é o mais importante de toda essa planilha aqui? É o que eu ainda não te falei. É esse camarada aqui chamado inflação.
Inflação é o que determina o quanto vai aumentar o preço desse café, o quanto vai aumentar o preço do Big Mac, o quanto vai aumentar o preço dos produtos e serviços da economia. Dos produtos e serviços da economia. Então, a gente pega no Brasil, por exemplo, qual a inflação média histórica do Brasil? 6% ao ano. No plano real, tá? De 94 até hoje. Essa é a inflação média histórica, 6% ao ano. Qual que é a inflação média histórica no mesmo período de tempo nos Estados Unidos? 2% ao ano. Então você concorda comigo que, em média, o preço da energia, o preço da água, saneamento, o preço, enfim, de tudo na economia nos Estados Unidos vai subir mais ou menos 2% ao ano e no Brasil mais ou menos 6% ao ano? No Brasil, alguns anos é 10, 12, outros anos é 2, 3, né? Média, 6. Então, o que acontece? Esse café, que é só um exemplo para pegar uma cesta de todos os produtos e serviços da economia, ele vai subir em reais mais ou menos 6% ao ano. De forma que, por exemplo, lá no ano de 2030, você vai ter esse mesmo café que era R$ 25,00 em 2023 a R$ 37,60. Nos Estados Unidos, a inflação é 2% ao ano em média. Então, você tinha um café a $5, vai ser $5,74. Em 2030, quando você divide uma coisa pela outra, qual deveria ser a cotação justa do dólar? Desse nosso exemplo, R$ 6,55. Vamos olhar em 2040. 2040, com a inflação a 6% ao ano no Brasil em média, esse café vai estar R$ 67,32. Em dólar, quanto que vai estar com a inflação de 2% ao ano? $7. Qual que deveria ser a cotação justa do dólar? R$ 9,62. Vamos pensar em 2050? Olha só, com a inflação a 6% ao ano, em média, a gente veria o preço desse café em R$ 120. E parece que é loucura, né? Mas se você voltar a 20 anos e você olhar o preço da picanha, gente, picanha era R$ 10, R$ 15. Às vezes até menos que isso, depende do local. Então é possível o preço quadruplicar, quintuplicar no espaço de 20, 25 anos. R$ 120, tá? Em 2050. Aumentando aqui essa taxa de juros, essa inflação, 6% ao ano. Quanto que estaria em dólar com uma inflação de 2% ao ano? $8,53. Qual que deveria ser a cotação do dólar em 2050, por este exemplo? R$ 14,13. Não estou chutando, apostando aqui que o dólar vai valer 6,50 em 2030, muito menos 9 e alguma coisa em 2040, muito menos R$ 14 em 2050. A lógica que você entenda é, o que determina a cotação do dólar é esse bichinho aqui chamado inflação. Esse bichinho que nos assombra. Porque é isso que é o insumo, a base para a paridade do poder de compra. Então, se a inflação do Brasil continuar sendo maior que a inflação americana, o dólar vai continuar valorizando no médio e longo prazo. No curto prazo tem oscilação, tem correção, sobe pra caramba, daqui a pouco dá uma corrigida, essa loucura. Só que no médio e longo prazo você vê que a direção é uma só, é para cima. Por quê? Porque a nossa própria meta da inflação no Brasil é 3% ao ano. A meta nos Estados Unidos é 2%. Então a gente não tem nem a meta de fortalecer o real em relação ao dólar. Atenção a isso. Olha bem no fundo do meu olho, entende isso. O Brasil não tem nem a meta de fortalecer o real em relação ao dólar. Porque a nossa meta de inflação é 3 e a meta da inflação americana é 2. A nossa realidade hoje é 4,5 e a realidade americana é 2,9. Hoje, nesse exato momento, inflação dos últimos 12 meses. Então, com o passar do tempo, o dólar deve continuar se fortalecendo em relação ao real. O que a gente está vendo agora no curto prazo é simplesmente uma correção de preço depois de um grande boom de valorização. Outra coisa interessante de a gente analisar é o quê? A gente olhar para o dólar index. Eu falei para você que ia ser um vídeo completo, tá? A gente olhar para o dólar index. O que está acontecendo com o dólar index nos últimos tempos? Vinícius, o que é esse tal de dólar index? É a força do dólar em relação às principais moedas mundiais. Aqui você está vendo pela linha azul. Olha só. A gente percebe que com o passar do tempo, a gente vinha acompanhando o dólar index, tá? A gente vinha acompanhando o dólar index. Em alguns momentos a gente tem esse descasamento. Olha só, 2022, a gente viu, olha que interessante, estou pegando aqui ó, desde o pico, tá? Lá em 2020. Em 2022, o dólar caiu em relação ao real, mas subiu em relação a todas as outras moedas. Por quê? Porque em 2022 a gente tinha a taxa de juros a 13,75%, então a gente estava traindo muito dólar da especulador para renda fixa. E o mundo não estava. A gente tinha o maior juro real do mundo nesse período. Então o dólar caiu por um movimento de curto prazo extremamente momentâneo. O que o dólar está fazendo agora? Está subindo para simplesmente voltar e fechar essa defasagem. Agora a gente vê que desde janeiro de 2023 o dólar está numa lenga-lenga, numa lateralização em relação às principais moedas mundiais. Mas ele está valorizando muito em relação
ao real. Por quê? Por conta dessa defasagem. Quanto mais a nossa taxa de juros cair aqui no Brasil, mais o dólar deve se apreciar para fechar essa defasagem, que agora está bem próxima aqui. Mas você percebe? Tem esses descolamentos com o tempo, por isso que eu enchi a paciência de vocês durante o ano de 2022 e 2023 e continuo em 2024. Que dolarizar os seus investimentos é algo muito importante, é algo muito interessante, ao menos uma parte. Principalmente porque a gente vê o dólar valorizando bastante em períodos em que as ações vão mal. Perceba esse ano, enquanto as ações desvalorizavam, olha aqui, agora é as ações brasileiras na linha azul, enquanto as ações brasileiras desvalorizavam 11%, o dólar chegou a um pico de valorização aqui de 18% no ano. Então você ter uma estrutura, o dólar é um tipo de antiação. Claro que você vai trocar real para dólar e investir em alguma coisa para ter uma rentabilidade adicional. Mas você teria, por exemplo, 18%, poderia ter mais a rentabilidade das ações americanas nesse período. Mais 10%, 28%, 6 meses. Né? Isso aqui é uma possibilidade, enquanto você tem um outro investimento desvalorizando. E é esse tipo de técnica, esse tipo de estratégia, que é justamente o que eu vou ensinar no nosso evento online, gratuito, sem enrolação e pela primeira vez na história ao vivo, um evento inédito chamado Os Segredos do Investidor Sempre em Alta. Vou mostrar para você quais estratégias que a gente está usando, eu e os meus mais de 5 mil alunos, 5 mil investidores sempre em alta, quais estratégias que a gente está usando para lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Lucratividade tanto em 2023, com as ações valorizando pra caramba, quanto em 2024, com as ações caindo, desvalorizando, essa loucura. Mostrei aqui, por exemplo, um primeiro passo. Né? Se você tivesse exposição ao dólar, você estaria vendo ele valorizando absurdamente enquanto as ações estão caindo. Nesse evento eu vou mostrar para você esse passo a passo, vou dar ênfase tanto para investimentos no Brasil quanto no exterior. Te mostrar essa estrutura de investimento que os investidores ultra ricos americanos usam há mais de 50 anos, desde a década de 70, que possibilita qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Inclusive, vou entregar uma estrutura inicial pronta para você já começar a ter os seus primeiros resultados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Para você se inscrever é muito simples, é só tocar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar fixado nos comentários também. Você preenche os seus dados, certo? Você entra na nossa comunidade no WhatsApp, onde seu número fica privado, que a gente vai mandar todas as informações por lá. Daqui a pouquinho já está começando o nosso evento. Não perde, porque eu vou abrir o jogo, eu vou revelar coisas que eu nunca revelei em nenhum evento antes. Recado final, para não ficar em cima do muro, eu acredito que o dólar nesse patamar de preço no curto prazo é uma bela oportunidade, porque no médio e longo prazo a direção é para cima. Mas me diz você, manda aqui embaixo nos comentários. Você acha que é um bom momento para investir em dólar ou você acha que vai cair mais? Manda aqui que eu quero saber. Te inscreve no nosso evento, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, faz todo esse processo que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.